Ok, pessoal, tamo junto para finalizar essa bateria de questões aí de CPC 31 na paz, né? Sem estresse. Estamos aí resolvendo as questõezinhas bem bacana aqui, tá bom? Vamos embora. Então, mais uma questãozinha aqui. FGV, Assembleia Legislativa da Bahia, 2014. Um supermercado possui um caminhão que é usado para entregas. O valor contábil do caminhão em 1/12 de 2012 era de R$10.000. Em 31/12 de 2012, o supermercado decidiu colocar o caminhão à venda por R$15.000. Tá bom? No ano seguinte, as condições de mercado mudaram com a redução de impostos e os preços dos caminhões usados diminuíram consideravelmente. No entanto, a entidade acreditou que as condições de mercado poderiam melhorar e não reduziu o valor pedido pelo caminhão. E aí? O caminhão foi classificado no balanço patrimonial do supermercado 31/12 como? Cara, já vimos aí questão, né? Com um raciocínio muito próximo. Nesse caso aqui, a entidade acreditou que os condições do mercado poderiam melhorar e não reduziu o valor. Então, o valor contábil era de R$10.000 e o caras decidiram vender por R$15.000. Né? Então, nesse caso aqui, a entidade não está comprometida com a venda. E, portanto, vamos classificar onde? No ativo imobilizado. Bem de boa, né? Receita Federal 2014 cobrou essa parada aí, ó. Com relação às assertivas a seguir, pode-se afirmar que os ativos não circulantes mantidos para venda devem ser depreciados normalmente. Já pode parar, né? Para tudo. Os ativos não circulantes devem ser depreciados normalmente? Negativo. Errado. Olha lá. Então, todas são verdadeiras? Somente 3 é verdadeiro, todos são falsos, apenas as 2. Então, já destruímos uma aqui. Os ativos não circulantes mantidos para venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis para venda imediata, nas condições que se encontram desde que a recuperação do seu valor contábil esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo. Galera, a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente por meio de transação de venda em vez de uso contínuo. Então, tá falsa essa parada. Desde que a operação do valor seja firmemente atrelada à geração de... Não pode ser por uso contínuo, é principalmente por venda. 3. No balanço patrimonial, os ativos não circulantes mantidos para venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante no balanço patrimonial. Não há que se falar em compensação, cara, de ativo com passivo. Isso aí não existe na contabilidade, tá? Então tá errado. Tá bom, não existe... Tem situações, né, de imposto lá, um compensado com o outro, tá bom? Mas aqui no CPC 31 não. Senão fala que o cara vai à loucura comigo. Falso, tá? Então a norma fala que o ativo e passivos não devem ser compensados nem apresentados em um único montante. Tá? Tranquilo? Então tudo está falso aí, gabarito D dessa questão. Próxima questão, STN, cobrada aí. A Companhia de Transportes Pontual atua no ramo de entregas de encomendas utilizando 30 motocicletas. Após inúmeros problemas verificados em razão da falta de pontualidade da entrega, as condições de locomoção, risco de negócio, resultado negativo obtido, resolve encerrar esse tipo de atividade, passando a atuar no ramo de transporte de produtos in natura, utilizando caminhões pesados. Então, parou com as motocicletas e agora só caminhões pesados. Em 20 de março de 2011, ao desfazer-se das motocicletas via leilão, identifica os seguintes valores: valor de venda, despesas necessárias para a venda dos itens, tributos e direitos sobre a negociação, valor líquido contábil. Muito bem. Com base nas informações, pode-se afirmar que o resultado apurado nessa operação deve ser divulgado em um único valor na demonstração dos resultados do exercício, separadamente do resultado das operações em continuidade, e a análise do valor apurado divulgado nos explicativos. Bacana, né? Isso mesmo. Então, gabarito aqui A. Tá? Qual foi o resultado, galera?
né? Ele colocou valor aqui, cobrou, né, nada relacionado a valor. Ó. Até colocou ali, ó, se o recebimento do valor da venda deve ser registrado a crédito em receitas extraordinárias e o valor de 270 mil deve ser baixado a débito essa mesma conta evidenciar o resultado líquido de 30. Qual foi o resultado aqui? Foi nulo, né? 30 menos 270 menos 12 menos 18. Então, o resultado foi 300 menos 12 menos 18 menos 270 do valor líquido contábil. Né? É o valor de venda menos as despesas, né? As paradas necessárias. Então, como o valor líquido contábil é 270 e a venda foi por 270, então 270 menos 270 é igual a 0, entenderam? Então o resultado aqui foi líquido nesse caso, foi zerado, tá? E aí, isso aqui se enquadra, né? Em descontinuidade, essa linha aqui de transporte via motocicletas. Então, como é uma operação descontinuada, resultado operado nessa operação deve ser divulgado em um único valor na demonstração dos resultados do exercício, separadamente os resultados das operações de continuidade e análise do valor apurado divulgado em notas explicativas. Então, tá certinho a opção A aí. E o resto só viajou, né? Por ganho líquido, não tem também de resultado líquido aqui, então a gente já exclui as demais. VUNESP 2016 cobrou o seguinte: a depreciação do ativo deve cessar quando o ativo for classificado como mantido para venda? Sim, gabarito A, a aplicação do CPC 31, bem tranquilo, né? Veja que aqui ela, em momento nenhum, né, falou que é exigência do CPC 31, mas o ativo estiver ocioso não puder gerar mais valor, não, né? Enfim, poderia dar uma discutida aqui. A vida útil do ativo estiver próximo do seu término? Não. Cessa quando a vida útil for 0. O valor em uso for menor que o valor contábil registrado, nada a ver isso aqui, né? Essa aqui, por que eu falo assim, daria para discutir? Porque se o ativo não pode gerar mais valor, ele deve ser baixado. E ao ser baixado, vai cessar a depreciação. Então, a gente poderia discutir essa aqui, né? Mas a A está muito certa, né? A C daria para discutir, tipo, uma dedução lógica aí, mas enfim, né? Vamos embora. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos é uma empresa de serviço de transporte ferroviário de passageiros com sede na cidade do Rio de Janeiro, ligada ao Ministério das Cidades. Imagine que a diretoria da empresa decida que alguns trens com longo tempo de uso sejam colocados à venda. Nesse caso, o contador do CBTU terá que reclassificar esses itens. Sobre essa hipótese, considerando o CPC 31, é correto afirmar que a CBTU deve mensurar o valor dos trens que estão contabilizados no ativo não circulante, classificados como mantidos para venda. Sim, pelo menor entre o valor contábil ou valor justo menos despesas. Top. Certíssima. Gabarito opção A e tá tudo certo, né? No ativo circulante, não. No ativo circulante, não. No ativo não circulante, nós mantido à venda pelo menor de valor contábil justo, mais. Não. No ativo não circulante, considerado mantido para venda pelo maior entre o seu valor histórico e valor justo, não. Mais uma questãozinha na área. Cumpridas todas as formalidades técnico-operacionais previstas no CPC 31, uma companhia classificou um bem como ativo mantido para venda no ativo não circulante. Nesse contexto, a companhia deve mensurar esse bem mantido para venda no ativo não circulante pelo valor Então, ela classificou como ativo mantido para venda, ativo não circulante. E aspectos aí de mensuração, né? Pelo valor, qual o valor, qual o valor, qual o valor. Original, justo, menor entre o valor contábil e o valor justo menos despesas de venda. E aí, pessoal?
Vamos lá, de novo. Cumprido todas as formalidades técnico-operacionais previstas no CPC 31, uma companhia classificou um bem como ativo mantido para venda, no ativo não circulante. Nesse contexto, a companhia deve mensurar esse bem mantido para venda no ativo não circulante pelo valor D, né? Menor entre o valor contábil e o valor justo menos despesas de venda. Né? Sem maiores problemas aí. Esse aqui é o item 15 do CPC 31, um dos mais, né, explorados na provinha aí. Copiei de novo aqui a mesma, né? Agora sim. A companhia Cassif S.A. de capital fechado possui ativo não circulante que pretende distribuir por seus acionistas. Nesse contexto, admita que o ativo não circulante foi classificado como mantido para distribuição aos sócios. As ações... Olha aqui uma questãozinha, cobrando aquela parada. Massa, né? As ações requeridas para tal distribuição já iniciadas indicam que ela é considerada como altamente provável e os sócios já aprovaram a distribuição. Nessas condições, a expectativa do prazo para a distribuição ser completada, contada da data da respectiva classificação, é de 1 ano, né? 1 ano. A expectativa de serem completados dentro de 1 ano a partir da classificação. Nós vimos lá essa parada na parte teórica lá. Bem bacana. Um ativo não circulante mantido para a venda nos dizeres do CPC 31 e T15 deve ser mensurado pelo... já virou bagunça, né? Menores, valor contábil justo, menos despesas de venda. Mais uma vez sendo cobrado aí esse item 15 do CPC 31. Até aqui ele falou, né? Item 15, o campeão de exigências. A respeito de demonstrações contadas seus componentes, seus respectivos registros ou evidenciação, julgue o item subsequente. Os ativos que satisfazem aos critérios de classificação como mantidos para venda devem ser mensurados pelo maior entre os seguintes valores: o contábil até então registrado e o justo menos as despesas de venda. Além disso, esses ativos, bem como resultados das operações continuadas na demonstração do resultado, devem ser evidenciados no balanço patrimonial, separadamente. Tava indo bem, né? Vamos embora. Os ativos satisfatórios que devem ser mensurados pelo maior. Aqui nem tava indo bem, né? É menor. Menor entre os seguintes valores: o contábil tem então registrado justo menos as despesas de venda. Né? Além disso, esses ativos, bem como resultados das operações na demonstração do resultado, devem ser evidenciados no balanço patrimonial separadamente. Sim. Tá? Beleza. Então, é evidenciado separadamente no balanço patrimonial, na demonstração do resultado e evidenciado lá nas notas explicativas, falando qual é essa grandíssima barbada aí em termos, né, de evidenciação. Última questãozinha que nós separamos aqui, essa aí que está na tela. Com relação aos critérios estabelecidos pela legislação societária em relação à classificação de itens no balanço patrimonial de uma sociedade anônima, julgue o próximo item. Se forem colocados à venda os bens imóveis que estiverem sendo utilizados na manutenção das atividades da empresa, deverão ser transferidos de imobilizado para investimentos no ativo não circulante. Olha, se forem colocados à venda, os bens imóveis que estiverem sendo utilizados na manutenção da atividade deverão ser transferidos de imobilizado para investimentos no ativo não circulante. Não, né? Deve ser transferido de imobilizado para ativo não circulante. Mantido para venda. Onde? No ativo circulante. Pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Né? Gabarito, então. Errado. Feito. Fechamos aí a nossa abordagem do CPC 31. Algumas questõezinhas aqui que nós selecionamos para você. Tá bom? Fechado, grande presença, tudo certo?
Tudo de boa na Lagoa? Então é isso aí. Graças! Então, obrigado e agradeço a audiência e a paciência. Mais um pronunciamento que nós detonamos aqui. Bem de boa, né, pessoal? Então, nós vimos aí todo esse contexto de CPC 31, né, toda a contextualização, qual a importância, né, linhas separadas dos negócios, até então não eram evidenciadas. Depois nós estudamos ali o que é uma operação descontinuada, né, contextualizamos, exemplificamos lá no primeiro vídeo de teoria, estudamos aí sobre classificação e visualizamos que o mais importante é o quê? Aqueles requisitos lá, é algo bastante rígido. Então, ativos não circulantes que atenderem aqueles 5 requisitos, né? Basicamente, a venda tem que ser imediata, altamente provável, né? Tem que ter compromisso lá de venda, plano, os gestores eles têm que estar, né, compromissados nessa parada, o preço tem que ser razoável, espera-se que seja vendido em até 1 ano como regra geral, e que esse plano não vai ser alterado. Então, basicamente, são 5 requisitos. Se esses requisitos todos forem atendidos, esse ativo não circulante mantido para venda vai para o ativo circulante, né? Olha que bacana. Nesse momento da reclassificação lá, o que vai acontecer? Para de depreciar, para de amortizar. Perda por redução ao valor recuperável continua bombando, né? Se houver reversões também, show de bola. Depois nós entramos em aspectos de mensuração. Na oportunidade, nós estudamos que o ativo não circulante mantido para venda, uma operação descontinuada, ele deve ser mensurado pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, né? Deduzido aí das despesas de venda. Esse aí, campeão, né, de audiência aqui, campeão de exigência, né, em provas e itemzinho 15. Show! Né? E é isso. Depois aspectos mais de divulgação ali, um que outro detalhe, mas o mais explorado em prova é o quê? Que essa parada ela deve ser divulgada separadamente, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e detalhado lá, né, em notas explicativas essas paradas aí, tá bom? Isso é o principal, cara. Se você soube isso aí, não tem mais nem graça acertar aqui as questõezinhas de ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Bacana, né? Então pode ver aí que em alguns minutos aqui nós resumimos tudo que você estudou ao longo da nossa jornada aqui, bem objetiva e focada no propósito, né? Que é você resolver as questões com confiança. Apareceu ali, você sabe, pô, isso aqui é ativo não circulante. É aquilo que eu falei, né? Você vai abrir as pastinhas lá do seu raciocínio. Pô, isso aqui é CPC 31, aí você vai se ligar, pô, é importante aquela classificação, os requisitos, a mensuração, abre a pastinha mensuração ali. Você vai conseguir resgatar. Agora tá quentinho, tá a maior maravilha do mundo. Daqui 10 dias não estará a maior maravilha do mundo se você negligenciar aspectos de revisão. Então você precisa inserir revisões, tá? Esses principais pontos. Pega esse videozinho aqui, põe no seu papel. Revisar os últimos 2 minutos, professor lá da aula. Deu. Essa aí vai ser a tua revisão. Ou faz aí no seu papelzinho, enfim. A melhor forma de revisar é aquela que você entende ser a melhor forma de revisar, que você testou, né, na sua prática, né? Não é a melhor forma do primeiro colocado, né, no concurso da NASA, não é a forma que o professor falou, que o Jack falou, que o vizinho falou. A melhor forma de revisão é aquela que você incluir. O importante é ter alguma forma de revisão, tá bom? É algo meio que intuitivo isso. Você precisa revisar, porque agora tá quentinho, você tá felizona aí, felizão, show de bola. Mas deu 15 dias, cara, vai cobrar isso aí, ainda vai estar de boa. Mas daqui 2 meses, se você nunca mais ler, tem que ter uma boa memória, cara, para resgatar lá. Né? Tem que estar muito tranquilo para conseguir se lembrar. Pode se lembrar? Pode, né? Mas a ideia é que você mantenha essas revisões em dia, que aí tá tudo certo. Beleza? Tamo junto, fechamos então esse pronunciamento, né? E na sequência a gente vai para mais um aí, sem problemas nenhum. Tudo certo. Forte abraço, bons estudos e tamo junto aí nessa jornada de estudos rumo à aprovação. Valeu!